Olá, turma. Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre capítulo 2 da Geografia 1. Vamos dar continuidade, à agropecuária brasileira, mas também falando no aspecto internacional. Ok? Vamos falar agora sobre Revolução Verde. A gente comenta muito sobre as revoluções industriais, a primeira revolução, a segunda e a terceira revolução industrial, mas hoje vamos falar sobre Revolução Verde, dando continuidade ao nosso tema agrícola aqui. A mais importante inovação trazida pela Revolução Verde foram as sementes híbridas de cereais. Houve um aumento de produção, mas, após alguns anos, verificou-se que a Revolução Verde não contribuiu para erradicar a fome. A gente sabe que a Revolução Verde, o principal intuito desse processo é fazer com que a quantidade de alimentos pudesse dobrar, triplicar, que não faltasse alimentos para ninguém, devido ao grande crescimento populacional, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Veio a época do baby boom, onde as famílias começaram a ter mais filhos do que o de costume, então a população mundial foi crescendo, devido a esses processos. Logo após a Segunda Guerra Mundial. Com isso, foi necessário fazer com que os alimentos estivessem à mesa de todos, que todos tivessem condições de se alimentar sem nenhum tipo de necessidade. Com isso, a Revolução Verde veio para que o aumento do número de alimentos pudesse acontecer, e isso trouxe uma séria mudança nas produções, sobretudo no meio agropecuário. A gente está falando de agricultura, mas também a pecuária indiretamente vai sofrer com essa transformação. Nós acabamos de ler que a Revolução Verde, infelizmente, ela não concluiu o seu objetivo principal, que era erradicar a fome do mundo todo, ou seja, acabar com a infelicidade da fome. A gente vê aqui na tela as consequências negativas desse processo, que a gente chama de Revolução Verde, com destaque para aumento do desemprego. A gente sabe que a tecnologia, a partir do momento que a tecnologia é inserida na agricultura, máquinas são colocadas dentro do processo agrícola para plantar, para colher. O homem, com seu serviço braçal, diretamente com a enxada no solo, ele acaba perdendo seu posto de trabalho. Então o desemprego ele vai aumentando, a gente chama de desemprego estrutural, quando ele vai perdendo o seu emprego para a tecnologia, para a inserção de máquinas. A gente tem também a ampliação da concentração fundiária, A gente vê aí mais pessoas com maiores concentrações de terra, A gente vê mais pessoas no sentido de que o Brasil, principalmente, a minoria das pessoas tem grandes extensões de terra, mas a gente vê que esse número de pessoas acaba subindo um pouco, mas ressaltando que a grande maioria da população brasileira não tem acesso à terra. Não tem. O que a gente vê é uma minoria com uma concentração fundiária, ou seja, donos de grandes extensões territoriais que representam essa minoria. A grande maioria da população brasileira não tem acesso à terra. Utilização de sementes e técnicas que nem sempre se adaptaram à realidade desses países, ampliação do êxodo rural, agravando problemas urbanos, êxodo rural, que por sua vez acontece devido ao desemprego, as pessoas perdem seus empregos na roça, na zona rural, para as máquinas, para a mecanização agrícola, elas ficam desempregadas. Com isso, elas vão fazer o quê? Para se alimentar, alimentar seus filhos, sua família. Ela vai em direção à grande cidade, à zona urbana. O problema é que aqui já tem bastante gente, a gente recebe mais pessoas ainda, essas pessoas não têm onde trabalhar devido ao desemprego no Brasil, no mundo que já existe. Essas pessoas acabam subindo para os morros, acaba agravando problemas urbanos, devido a todo esse problema. E também temos a intensificação da dependência dos agricultores em relação às indústrias. A interdependência fica ainda maior devido aos agricultores ficarem dependentes da tecnologia, de insumos agrícolas, de maquinário. Então, essa dependência aumenta cada vez mais. Aqui estão, então, as principais consequências negativas da Revolução Verde. Na tela, nós vemos que os países desenvolvidos
Somente os grandes agricultores tiveram acesso ao pacote tecnológico, que aumentou a produção, diminuiu o preço a valores impraticáveis aos pequenos agricultores. Né, a gente vê aí que esse sistema, né, capitalista envolvendo todo o processo agrícola acaba agora, né, pesando a situação onde os preços a valores impraticáveis são oferecidos, né, dificultando aí para muitos, né, pequenos agricultores. Muitos pequenos agricultores abandonaram ou venderam suas pequenas propriedades por ficar insustentável mantê-las funcionando. A gente sabe que o processo agrícola demanda muita água, muitos insumos, né, muitas sementes, sobretudo hoje em dia tecnologia de ponta. Né? A gente tem aí vários fatores que podem contribuir, como também podem prejudicar, né, devido aos pequenos agricultores não conseguirem manter esse negócio, né, dentro agora de uma rivalidade acontecendo no sistema agrícola mundial. Os transgênicos, né, sendo simbolizados aí por esse triângulo amarelo e a letra T. Né, são inseridos genes de outros organismos vivos no DNA dos vegetais, criando os transgênicos. Né? É fantástico se a gente for observar pelo lado científico, né, o lado tecnológico, futurista. Mas em relação à saúde humana, por muitos médicos isso não é bem visto, né, devido a essa manipulação no DNA que pode fazer mal ao nosso próprio organismo. A partir disso é possível alterar o tamanho das plantas, promover o retardo de deteriorização após a colheita, torná-la mais resistente a pragas e mais adaptadas à diferença dos solos e climas. Né? A gente vê aqui, nesse retângulo preto, os benefícios, mas nós sabemos, principalmente a medicina, nos alerta o quão mal pode fazer os transgênicos para a saúde humana. Olha aí na tela agora as críticas pelas quais eu acabei de ressaltar. Os efeitos na saúde humana, né, são nocivos, prejudiciais, criados por grandes corporações como a norte-americana Monsanto, que patenteia mudanças e sementes que permite o seu uso mediante pagamento de royalties. Né? Dependência tecnológica nos países ricos pode matar populações benéficas como abelhas, minhocas, né, que seriam ideais para o bom funcionamento do meio ambiente. E os pontos positivos, né? A gente vê aí o ponto positivo como aumento da produção de alimentos, menor custo de produção e melhoria no conteúdo nutricional. A grande parte desses pontos benéficos, né, os pontos positivos, são para as indústrias, né, para o capitalismo. Olha a relação dos pontos negativos que seriam para o meio ambiente e a grande população e os pontos positivos aqui para as indústrias. Né, a gente tem aqui uma série de pontos ruins para nós. A gente tem aí na tela os países e suas principais produções, né? Estados Unidos da América, com melão, soja, tomate, algodão, batata, canola e milho. A União Europeia, tomate, canola, soja e algodão. A Argentina, soja, milho e algodão. E o nosso Brasil também soja, milho e algodão. Ok? Em contrapartida, tem a agricultura orgânica. Né? Essa sim faz muito bem à saúde humana, né? Devido à não utilização de tóxicos, né? De agrotóxicos. Vamos lá. Preserva a biodiversidade, as atividades biológicas do solo, enfatiza o uso, a prática naturais de manejo, exclui a adoção de substâncias químicas tóxicas, né? Como o agrotóxico, que eu já disse, ou de outros materiais sintéticos. Né? E principalmente vai para a galera que é preocupada com a saúde, né? Preocupada em se manter sempre saudável. Aqui nós temos as práticas da agricultura orgânica, né? São elas: proteção da fertilidade dos solos a longo prazo, estimulando sua atividade biológica, intervenção mecanizada cautelosa, fornecimento de nutrientes ao solo em sua forma natural, não obtidos por processos químicos, rotação de culturas, ou seja, né, os cultivos agrícolas estão sempre mudando, não se planta só algodão naquele solo, não se planta só café naquele solo, o solo também precisa respirar, o solo precisa ter essa rotação de culturas. Né? Então a agricultura orgânica nota 10 também faz isso. A adubação orgânica, processamento limpo e controlado,
e um extrativismo sustentável, né, que não vai deteriorar, não vai usar o solo e o meio ambiente de forma irresponsável, né? Vai estar sempre replantando, reflorestando, né? É um tipo estratégico e inteligente de manusear o meio ambiente. Cerca de 75%, tá, gente, da produção nacional de orgânicos é exportada, principalmente para a Europa, Estados Unidos e Japão, ou seja, a grande maioria dos nossos produtos não são consumidos dentro do Brasil, são vendidos, né, para países aí de primeiro mundo, como a gente vê na tela, países europeus, o próprio Estados Unidos da América e o Japão na Ásia. Política agrícola e mercado mundial. Nós temos aí, os Estados Unidos da América defendem publicamente a redução de protecionismo e dos subsídios, mas não agem nessa direção em relação aos setores agrícolas. A União Europeia e Japão defendem uma política agrícola fortemente subsidiada e o protecionismo. Subsídio é quando o governo, né, ele oferece verbas, ele investe capital na produção agrícola, né, trazendo qualidade para essa produção. E o protecionismo, ele, né, quer proteger a economia local, quer proteger a agricultura local para fortalecer a economia do próprio país, né? Ter aí um equilíbrio entre capitalismo e produção agrícola aqui no caso. Já os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos são os mais prejudicados por esse apoio aos produtores. Por quê? Porque, além disso, os países desenvolvidos protegem os produtos locais, adotando elevada tarifação aos produtos agrícolas importados, né? Enquanto a gente vende a grande maioria dos nossos produtos lá para fora, né, a gente não tem uma proteção, né, aqui em relação aos produtos nacionais e à economia nacional, como existe lá fora, né? Lá eles colocam valores mais altos, né, para a população de lá não comprar os produtos importados, dar preferência aos produtos nacionais, né? Então a gente tem aí uma principal diferença entre a produção nos países mais pobres em relação aos países mais ricos. E para fechar nossa aula, pessoal, nós temos as commodities, tá? O que são commodities? São produtos básicos in natura, agrícolas ou minerais, que permitem a realização de negócios no mercado financeiro. Exemplos de commodities brasileiras, né? Soja, trigo, milho, café, açúcar, algodão e arroz são algumas das commodities agrícolas de destaque, não só brasileiras, como eu disse, mas também internacionais, né? A produção em escala cada vez maior dessas commodities está associada ao uso de inovações técnicas cada vez mais eficientes. Então, na verdade, pessoal, a commodity é um produto in natura, pode ser agrícola ou um minério, né? E ele é realmente colocado no processo capitalista e exportado, importado, mundo afora, né? Então, sendo assim, em vez de afirmar que a agropecuária passou a ser dominada pela atividade industrial, é mais correto dizer que há um domínio do capital financeiro sobre todo esse processo. São produtos que hoje têm valores altos, né, dentro do mercado internacional, né, dentro do cenário econômico internacional. Ok? Commodity, então é isso. Pessoal, a aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque no post, tá? Que a gente vai responder assim que tiver acesso. Até uma próxima aula. Um abraço para vocês.